Nas últimas aulas, temos falado sobre as respostas dadas a Deus diante de quem Deus é, diante do reconhecimento acerca da ação de Deus, acerca do caráter de Deus, conforme o Antigo Testamento. Nós já vimos alguns aspectos de como essa resposta se dá em termos de culto, os tipos de sacrifício, os tipos de liturgia que encontramos no Antigo Testamento, e nós já vimos também como essa resposta se dá em termos de adoração a Deus. Mas também um tipo de resposta a Deus que nós podemos encontrar no Antigo Testamento refere-se à obediência, ou seja, ao comportamento, ao pensamento adequado diante da revelação de quem Deus é. E nós encontramos de forma bastante enfática essa exigência de obediência nas chamadas leis do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a primeira parte das escrituras hebraicas ou Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, nós chamamos de leis de Moisés, no hebraico Torá, palavra que significa lei ou instrução. Isso já mostra um pouco do tom dessas leis. São instruções divinas direcionadas por Deus para que o seu povo se configure e viva de forma adequada diante do caráter de Deus. Nós podemos olhar nessa primeira parte, nesses 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nós temos alguns blocos de leis muito interessantes que nos ajudam a entender um pouco de como o Antigo Testamento pensa essa resposta de obediência a Deus. Nós temos, por exemplo, ali em Êxodo, capítulos 20 até 23, o chamado Código da Aliança, né? A palavra código exatamente refere-se a uma coletânea, um conjunto de leis. Então nós temos, assim como nós temos no Brasil o Código Penal, o Código Civil, nós temos esses códigos, essas coletâneas de leis. O Código da Aliança, portanto, ele é dado ali no contexto da revelação do Sinai. Lembre-se, o povo tinha saído do Egito, estava caminhando pelo deserto e então Deus resolve revelar-se a esse povo, não apenas numa teofania, não apenas naquela manifestação na montanha do Sinai, mas também revelando a sua vontade por meio dessas leis. E essas leis que nós encontramos no Código da Aliança, elas se referem tanto a aspectos litúrgicos, aspectos da adoração adequada a Deus, como também leis de caráter civil, leis de caráter criminal, que nós separamos assim na nossa mentalidade, né? Mas dentro do contexto do Antigo Testamento, essas leis estão bastante correlacionadas. Um segundo código que nós temos também no Antigo Testamento é o chamado Código da Santidade, que nós encontramos em Levítico, capítulos 17 até 26. A ideia básica do chamado Código da Santidade é de que o povo de Deus precisa ser santo, assim como o próprio Deus é santo. A santidade de Deus, o conhecimento, a revelação da sua santidade deve implicar necessariamente numa resposta de santidade por parte deste povo que pertence a esse Deus. Também nessa coletânea de leis nós encontramos leis variadas, leis litúrgicas, leis de caráter civil, criminal, leis relacionadas às festas, mas a ênfase principal desse código é ressaltar a necessidade desse comportamento santo do povo de Deus em resposta à sua santidade. Também temos o chamado Código Deuteronomista, que nós encontramos no livro do Deuteronômio, capítulos 12 a 26, que parece uma espécie de expansão do Código da Aliança, segue as mesmas lógicas do Código da Aliança, começando com legislação cultual e depois se desdobrando para uma legislação mais ampla para a sociedade em relação
à vida civil, às questões relacionadas aos crimes. Então, nesses códigos, nós temos expressões da vontade de Deus para aquele povo, expressões que exigem do povo uma obediência. Sem dúvida, do conjunto de leis mais conhecidos no Antigo Testamento, os 10 mandamentos merecem um destaque. Encontramos duas versões dos 10 mandamentos, uma no capítulo 20 do Êxodo e outra no capítulo 5 do Deuteronômio. E a lógica do código dos 10 mandamentos é também começar com leis que se referem à relação correta com Deus, não ter outros deuses, não fazer deuses em esculturas, né? E depois os desdobramentos disso para as relações humanas. Primeiro, portanto, a relação vertical com Deus e depois a relação horizontal com os outros israelitas. Essas leis, portanto, nos ajudam a compreender qual era a vontade de Deus para o seu povo no Antigo Testamento e a resposta adequada do ponto de vista ético, do ponto de vista prático do povo em relação a Deus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Na primeira parte dessa aula, falamos da exigência de resposta a Deus por meio da obediência e, sem dúvida, um destaque para essa obediência em relação às leis, ao caráter de Deus expresso de modo legislativo que exigia do israelita, portanto, uma resposta de obediência, uma resposta de viver conforme a lei de Deus. Nós encontramos no Antigo Testamento também uma espécie de retórica da obediência. É muito interessante que as Escrituras não escondem de nós o fato de que o nosso coração é um coração assim, por vezes teimoso, relutante em seguir as leis, relutante em obedecer à voz divina. Por conta disso, não apenas as leis no seu sentido mais rígido, no seu sentido mais direto, são encontradas no Antigo Testamento, mas também em textos que insistem na necessidade da obediência às leis. Uma espécie de retórica, de discurso para nos convencer da importância da obediência e do seguimento a essas leis. Nós encontramos, por exemplo, no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, um texto muito conhecido, que diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Note como o texto insiste em que nós desenvolvamos estratégias para lembrar dessa vontade de Deus, para que o nosso coração seja treinado a ser obediente. Nós também encontramos em Deuteronômio 11, versos 18 a 20,
Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Nós podemos, a partir desses dois textos, dar alguns destaques interessantes. O primeiro é a ênfase que o texto dá ao coração e à alma, ou seja, ao intelecto e ao nosso anseio. O coração, dentro da antropologia veterotestamentária, é a sede do intelecto, do pensamento, e a alma é, na verdade, o nosso ser, o nosso anseio. Então, o texto fala para que a lei de Deus esteja no nosso coração, no nosso intelecto, mas também no nosso anseio, para que desejemos essa obediência. O texto também fala de colocar sinais na mão e na cabeça. É claro que nós não vamos fazer isso literalmente, porque não somos de tradição judaica, mas a referência da mão e da cabeça é uma referência à ação, àquilo que fazemos com as nossas mãos, e ao pensamento. Então, unirmos o nosso pensamento à nossa ação em obediência a Deus. O texto também insiste em que essas leis devem ser passadas de pais para filhos, o que nós chamamos de transgeracionalidade, ou seja, aquele ensino que atravessa as gerações, para que as próximas gerações saibam da importância da obediência e de ouvir a voz de Deus. E por último, os textos nos falam para colocarmos essa lei nos espaços de transição, nos umbrais das portas, nas saídas da cidade, e isso significa desenvolver estratégias independente de onde estejamos, se estamos na nossa casa, se estamos no ambiente de trabalho, se estamos no ambiente da nossa igreja, se estamos no ambiente familiar, independente de onde estejamos, que lembremos que somos povo de Deus, que somos servos de Deus, portanto que vivamos em obediência a esse Deus. Veja quantas estratégias interessantes o texto nos mostra para desenvolver e insistir na necessidade de obediência. Isso porque o nosso coração é um coração bastante inconstante, isso porque muitas vezes apenas uma fala simples quanto à obediência não é o suficiente para nos convencer da necessidade da obediência. Então, o Antigo Testamento desenvolve essas estratégias de nos convencer, de nos lembrar a necessidade de obedecermos a esse Deus como uma resposta adequada, uma resposta de vida, de compromisso, de ética ao caráter desse Deus.